Escola Bíblica Dominical. O Departamento Infantil da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara apresenta História de hoje, disciplina. Eu quero. Crianças, bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos começar a nossa EBD, né? Vamos dar início à nossa aulinha. Nosso tema de hoje é sobre disciplina. Eu quero! E nós vamos falar muito sobre esse assunto hoje e vai ser o tema das nossas aulas nas últimas 3 semanas, combinado? Hoje a tia Dai vai dar, depois a tia Pátia, a tia Clá vai falar sobre esse mesmo assunto. Então, crianças, nós vamos falar sobre esse assunto, disciplina. Mas antes de começar, vamos ler o nosso versículo, tudo bem? Abrem aí a Bíblia de vocês, no livro de Provérbios, né? Pega aí a Bíblia de vocês, no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 1. E fala assim, no nosso versículo: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Vamos repetir? Provérbios, né? 12, 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Vejam, crianças, que está falando aí sobre amar a disciplina. É querer fazer as coisas da maneira correta, porque disciplina exige de nós que nós façamos as coisas corretamente. Então, automaticamente você começa a adquirir conhecimento. Quando você é disciplinado, você faz as coisas da maneira correta e gosta de fazer as coisas, né, tendo conhecimento, entendimento, escutando as pessoas. Mas aqui nesse versículo também fala, crianças, daquelas pessoas que não gostam da repreensão, de ser corrigidas, né? Não gosta que chame a sua atenção sobre o erro. Aí chama essas pessoas de estúpida. Estúpida que ela não é inteligente quando ela age assim, né? Quando ela não quer escutar o conselho e ser chamada a atenção por algo que ela fez de errado, ela é considerada como alguém que não é inteligente. Aí na Bíblia chama de estúpida, certo? Então, crianças, o nosso estudo é referente a esse assunto, né? É disciplina. E como é importante, né, a gente ter disciplina em tudo que a gente faz. E disciplina, crianças, é quando a gente tem a capacidade, né, de obedecer, né, e respeitar regras, né, em todos os lugares. A maioria dos lugares que a gente frequenta, existem regras, né? Então, nós precisamos, para ter disciplina, ser obediente a essas regras e respeitá-las também. É saber também, crianças, seguir bons ensinamentos, seguir boas orientações. É quando procuramos fazer coisa certa da maneira certa. Então, a disciplina exige da gente que nós possamos seguir essas diretrizes, seguir essas situações para que a gente possa ser disciplinado, certo? E alguns exemplos, crianças, a gente tem diversos lugares, né, onde exige de nós a disciplina, né, que a gente possa obedecer às regras, né, fazer as coisas da maneira correta. E diante disso, crianças, a gente tem que estar muito atenta. Vou dar um exemplo para vocês.
quando a gente vai viajar e o papai fala assim, ó, nós vamos, ou o papai ou a mamãe fala assim, nós vamos viajar. Aí a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Para onde nós vamos? Vamos viajar, mas não sabemos o caminho. E agora? Como que é que a gente vai fazer esse caminho se a gente não sabe como chegar lá? Hoje, crianças, a gente tem vários meios, né, para poder encontrar um lugar, né? Se a gente quiser ir para um bairro, se a gente quiser ir para outra cidade, até para outro país, né? Existem meios para usar para a gente saber a distância, quantos quilômetros, né? O tempo que vai chegar lá. Aí nós temos o quê? O GPS que nos orienta. Nós temos mapas, né? Hoje quase não usamos, mas até no celular tem uns mapinhas lá ensinando como chegar nos lugares que a gente precisa ir. Tem guias, tem várias formas, crianças, de hoje, com a tecnologia, com o celular, com a internet, a gente conseguir localizar para onde a gente vai, não é verdade? Nós precisamos de direção. E esses meios ajudam a gente a chegar ao nosso destino. Mas, crianças, na nossa vida, nós também precisamos de algo que nos direcione, não é verdade? E uma dessas coisas que nos ajuda a nos direcionar é a disciplina. Quando você tem disciplina, você tem mais sucesso em conseguir as coisas, em cumprir as suas tarefas, os seus objetivos. Então é muito importante a disciplina na nossa vida. Mas sabia, crianças, que quando nós erramos, precisamos que nos aponte o caminho certo, não é verdade? Então, algo para que possa nos conduzir para o caminho certo é sendo direcionado. E quem são as pessoas na sua casa responsável para te direcionar? Quem são as pessoas aí na casa de vocês? Que ajuda, que ensina, que mostra o caminho certo? São os papais. O papai e a mamãe. São eles que direcionam vocês. São eles que ensinam o caminho certo. Quando vocês erram, o que tem que fazer. Quando precisa corrigir, é o papai e a mamãe que incentiva, corrige, ensina, educa. Não é verdade? Pois é. E vocês sabiam, criança, que o rei Salomão escreveu lá em Provérbios sobre isso? Pois é. A tia Dai vai ler agora o versículo. Abrem aí na Bíblia de vocês, em Provérbios 1:8, sobre o que Salomão quis falar para nós, para vocês, filhos. Vamos ler? Provérbios 1:8. Fala assim: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Olha que versículo sábio esse. Olha que instrução, que ensinamento importante esse versículo traz para nós, não é, crianças? Tá falando que se uma pessoa quer ser sábia, ela precisa ouvir os ensinamentos dos pais. E quando a gente pensa que em toda a nossa vida, crianças, é o papai e a mamãe que está sempre nos ensinando o caminho certo, não é? Eles estão sempre nos direcionando, nos mostrando qual o caminho que devemos seguir, como devemos nos comportar. E esses ensinamentos, o Senhor quer que nós, né, vocês, ouçam papai e a mamãe e que obedeçam. Lembra que a disciplina está falando que é sobre
obedecer e respeitar regras? Então, muitas vezes o papai e a mamãe ensina, põe regras dentro de casa. Por exemplo, tem horário para tomar banho, tem horário para estudar, para brincar, para jogar. E essas regrinhas, criança, ajudam vocês a crescerem como crianças, a saber organizar o dia de vocês. Então, a disciplina é muito importante. E é importante seguir tudo direitinho para que dê certo. Combinado? O rei Salomão também, crianças, ele escreveu outros versículos, né, que ensina como a gente precisa ter atenção sobre o que os nossos pais nos ensinam. Em Provérbios, no capítulo 6, 20 a 22, peguem aí. Provérbios, capítulo 6, versículo 20 a 22. Fala assim: Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe. Ata-os perpetualmente ao teu coração. Pendura-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Olha como esse versículo ensina também, crianças. Está dizendo aqui que todo ensinamento, quando você ouve os ensinamentos do papai e da mamãe, e quando você pega esses ensinamentos e guarda no seu coração, põe lá, guardadinho, para que sempre que vocês precisarem, vocês lembrarem daquele ensinamento do papai e da mamãe. Então, esses ensinamentos, né, que o papai e a mamãe traz para vocês, é para a vida inteira. Mas isso só acontece quando você guarda esses ensinamentos no seu coração. Quando você dá importância para aquilo que o papai e a mamãe ensinou. Quando você entende o quanto é importante aquilo que os seus pais estão te ensinando, o quanto aquilo é bom para você. Porque o papai e a mamãe sempre querem o bem dos filhos. E lá em Provérbios está nos ensinando isso. A palavra de Deus está nos orientando a obedecer o papai e a mamãe. Então, Salomão tem muitos ensinamentos na Bíblia, crianças, no qual, aqui no livro de Provérbios, para que a gente possa fazer. Então, precisamos praticar todos esses ensinamentos que Provérbios nos ensina, certo? Então, crianças, também, quando aprendemos e colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, nós ficamos cada vez sábios e isso nos ajuda a fazer o quê? Boas escolhas. Sim, quando nós obedecemos a palavra do Senhor e quando nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensina, a gente começa a fazer boas escolhas. E automaticamente nós ficamos sábios, né? Quando nós fazemos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável a todos aqueles que praticam. Combinado? Tem mais um versículo aqui que o rei Salomão quis nos ensinar algo. Vou ler para vocês. Lá no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Fala assim: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Tá vendo, criança? Tá falando aqui do caminho dos insensatos aos seus próprios olhos parece reto. Aquela pessoa tola, sabe, crianças, que acredita que tudo que ela faz é certo, né? Ela tá sempre certa. Ela não gosta de ser corrigida. Então tá falando aqui nesse versículo que essa pessoa é tola quando ela se comporta assim. Quando ela age assim, sem
querer ouvir os outros, ela acha que ela é dona da razão, que só ela sabe das coisas. Essa pessoa é chamada de tola. Mas está falando que o sábio ouve os conselhos. Então a gente precisa aprender a ouvir os conselhos. E sempre os bons conselhos, crianças. O papai e a mamãe é sempre as pessoas mais indicadas para a gente escutar os conselhos. Precisamos ouvir os conselhos do papai e da mamãe sempre, com atenção e guardar no coração. Certo? Crianças, nós temos aqui mais um versículo que é muito importante vocês saberem, que o papai e a mamãe são as pessoas que mais se preocupam com vocês, são as pessoas que mais estão querendo o seu bem. Então, tudo que o papai e a mamãe faz é para o bem dos filhos. Então, vocês precisam ter consciência de que até quando o papai e a mamãe corrigem vocês, seja castigo, seja um tapinha no bumbum, seja alguma dessas formas, o papai e a mamãe estão querendo te ensinar algo, fazer você entender o que é errado não pode ser mais praticado e que o certo, as coisas certas, a gente precisa a cada dia mais aprender para que, né, possamos ser sábios. Aquele que faz as coisas corretamente, essas pessoas são sábias. E o papai e a mamãe querem que os seus filhos cresçam com sabedoria, tomando sempre as decisões corretas, certo? Aí tem um outro versículo que fala assim: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Então, crianças, tá muito fácil entender os versículos. Por quê? Está falando que sempre aquele filho que ouve, né, que presta atenção, que obedece, que tudo aquilo que o papai e a mamãe ensinam, essa criança, ela é sábia. Essa criança, ela é inteligente, né? E tá falando aqui do outro lado que aquela que não escuta o papai e a mamãe, aquela que tapa os ouvidos, zomba na hora que o papai e a mamãe tá instruindo, essa criança é tola. Ela não gosta de escutar os ensinamentos, ela não gosta de aprender a maneira certa e ela acaba tendo a atitude errada. E essa criança é chamada de tola, essa pessoa que se comporta assim, quando é ensinada, quando tá explicando algo que ela precisa fazer, ela não tem um comportamento bom. Então, essa criança não é sábia. Então, a gente precisa, crianças, ter um ouvido sempre atento para os ensinamentos do papai e da mamãe, os ensinamentos que o Senhor traz para nós. Porque isso aqui, esses versículos, crianças, são o Senhor que quer que nós, através do ensinamento do rei Salomão, que foi um homem muito sábio, um homem no qual o Senhor abençoou, dando muita sabedoria. Então, ele traz esse ensinamento para que nós, filhos, nós, pais, cada um de nós, possamos estar atentos àquilo que o Senhor nos fala na sua palavra. Combinado? E vocês sabiam, crianças, que tem muitas crianças mesmo que não obedecem aos seus pais? Tem muitas crianças que não respeitam seus pais. E não respeitam outras pessoas também, que têm um comportamento ruim, né? E tem muitos pais que também não conseguem ensinar os seus filhos. Tem muitos pais também que não conseguem trazer esses ensinamentos, né? Fazer com que os filhos entendam a importância, né, de agir corretamente. Existe isso sim, criança. E é muito triste quando acontece, sabia? Mas eu vou falar para vocês que isso só acontece por conta do pecado. É o pecado que faz com que o nosso coraçãozinho desobedeça.
é o pecado que faz com que a gente não se comporte bem, que vocês tenham uma atitude errada diante de algumas situações. Mas vocês sabiam que por mais que o pecado esteja na nossa vida, nós precisamos resistir, nós precisamos lutar. O Senhor nos dá força para a gente lutar contra o pecado. Então, crianças, quando Deus criou a primeira família, eles deveriam ter harmonia. Adão e Eva, lá no princípio, lembra quando Deus criou Adão e Eva? Então, Adão e Eva pecou, lembra da história que Adão e Eva pecou? E isso fez com que todos nós nos tornássemos pecadores. Mas nós não precisamos mais ficar presos ao pecado, porque o Senhor nos fortalece, nos ajuda. O Senhor, Ele fez o quê? Ele morreu na cruz para nos salvar do pecado, para que nós tivéssemos vida eterna. E a nossa família tem que estar sempre unidas, ajudando uns aos outros. Vocês, filhos, precisam ouvir e obedecer o papai e a mamãe, não é verdade? Então, crianças, nós sabemos agora que nós, como filhos, os nossos avós, os tios, os primos, todos nós, crianças, precisamos do Senhor como nosso Senhor e Salvador. Porque só Ele, só Jesus foi capaz, foi o único que deu a sua vida para que nós nos limpasse dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna com Ele lá no céu, né? Como vai ser bom o dia que nós estivermos com Jesus, não é verdade? Então, que a nossa alegria seja no Senhor, que a nossa alegria seja viver em obediência à palavra do Senhor, aos ensinamentos que vêm do Senhor. E como é importante, crianças, vocês estarem com essas palavras, né, que vêm do Senhor, os ensinamentos do papai e da mamãe guardados no coração, para que isso vocês possam lembrar e viver conforme vocês vão crescendo, virando adulto, vocês vão sempre lembrar desses ensinamentos. Guarde ele no coração de vocês, guarde o Senhor Jesus como o único Salvador de vocês, e com certeza o Senhor sempre estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Combinado, crianças? Então, hoje a tia Dai veio trazer esse estudo para vocês. Vamos repetir o nosso versículo? Abram aí no livro de Provérbios 12, 1, que fala assim: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Provérbios 12, 1. Vamos aprender o versículo, combinado, crianças? Agora, crianças, vamos para o nosso momento de oração. Vamos fechar os olhinhos em silêncio e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade e misericórdia, Senhor, que tem tido com cada um de nós. Obrigada pela nossa família, obrigada pela saúde de cada um, a saúde do papai, da mamãe, a saúde de cada criança, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é uma palavra sábia, a palavra que traz muitos ensinamentos, que cada um de nós possa guardar essas palavras de sabedoria nos nossos corações, para que sempre que precisarmos, nós possamos usá-las. Senhor, obrigada pela vida de cada um dos teus filhos aqui na terra. Cuida de cada um de nós. Dai-nos sabedoria, que possamos ser disciplinados através da tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Muito bem, crianças. Agora vai estar disponível lá no WhatsApp a atividade que vocês terão que fazer durante essa semana. E vamos continuar firmes, né? Continuar lendo a palavra do Senhor. E que vocês tenham uma semana abençoada, viu? Beijos. Fiquem com Deus. Deus ama e dá alegria. 2 Coríntios 9:7. Obrigada, tia Bate.